paz, bom dia, como eu havia falado já, né? Eu vou ler um texto aqui para vocês. Salmo 119, tá bom? Como são felizes os que obedecem aos teus estatutos de todo o coração e de todo o coração buscam. Salmo 119, versículo 2. Salmos 119, versículo 2. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos e de todo o coração o buscam, né? O segredo da nossa vida, da nossa caminhada é obedecer ao Senhor, é guardar os seus mandamentos, é ouvir a sua voz, né? Então, a gente pode fazer muita coisa, a gente pode conquistar inúmeras coisas, mas o segredo da felicidade, da real felicidade, é obedecer ao Senhor, é andar nos seus caminhos, é temer o seu nome. E é isso. Vamos orar ao Senhor. Você que já chegou, vamos orar ao Senhor, entregar a Ele esse momento. Eu sempre falo que quando eu marco uma live, eu não marco porque eu quero estar aqui na internet inventando coisas. Não, é porque a gente quer de alguma maneira abençoar as pessoas, estar perto das pessoas, alcançar as pessoas. E com isso, as lives nos aproximam, né? Nos faz aí, estamos mais perto uns dos outros. Escolheu. Vamos orar? Te louvamos, Deus. Te louvamos pela tua presença, pela tua graça. Te louvamos porque tu és o Deus de nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está aqui, está lá na casa da pastora Rosalina. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com a gente. Em nome de Jesus. Eu te agradeço por tudo, Senhor. Amém. Vou chamar a pastora, tá bom? Olá, gente. Olá, graça e a paz a todos os irmãos. Eu espero que todos estejam bem. Esse é o desejo do meu coração. E eu quero dizer para vocês que eu estou feliz com o convite da pastora Tati. Realmente é um desafio, né? Estar trazendo a palavra de Deus à igreja, é muita responsabilidade. E quando você me fez o convite, Tati, eu fiquei pensando o que trazer, né, para a igreja, já que é escola bíblica dominical. Isso. Porque eu não iria falar para as mulheres, meu público não era um público específico, né, só mulheres ou só jovens. Então, olhando algumas ministrações que eu já tinha, coisa que eu não tenho muitas, assim, né, olhando, eu digo, Senhor, o que eu vou levar? O que Deus colocou no meu coração foi trazer algo para a família. Porque nós estamos vivendo, como esse momento, que é esse momento de pandemia, nós fomos forçados, né? De certo modo, fomos forçados a viver um momento, um isolamento social, né? E precisamos ficar em casa. O que precisamos ficar em casa, nós ficamos mais tempo com a nossa família. E isso mudou a rotina de todos. Eu acredito que todas as casas houve essa alteração na rotina, né? Então, assim, a gente fica mais tempo com a nossa família. Todos ficam mais tempo com a família. Isso, para algumas pessoas, tem sido um momento que talvez alguns já até esperavam, almejavam passar mais tempo com a família. Não, claro, diante de uma situação dessa. Mas se aconteceu, vamos tirar proveito de alguma forma, né? E nas situações ruins, a gente tenta ver o lado bom da coisa. Então, essa coisa de ficar com a família, mais tempo com a família, para algumas pessoas tem sido algo bom. Mas para outras já tem sido um desafio muito grande. Porque existe muita dificuldade nos lares. Infelizmente, as pessoas têm dificuldade de se relacionar uns com os outros. Às vezes se relaciona bem com os colegas de trabalho, com os irmãos da igreja, mas quando se trata da família, aí a coisa fica difícil. E o fato de ter que passar mais tempo com a família requer mais o desafio fica ainda maior, né? Aí por isso que eu trouxe esse tema, o que falta na minha casa. E o interessante é que quando foi lançado o cartaz, quando você me passou o cartaz, eu coloquei no status, aí uma pessoa falou comigo assim de imediato, e disse assim, pastora, na minha casa falta dinheiro.
Na minha casa eu sei, falta dinheiro. Aí eu ri e continuei assim com o ponto de interrogação, né? Mas assim, a intenção é exatamente fazer que cada um pare um pouco e analise o que está faltando na minha casa. Como eu falei para você no começo, né? Eu não posso saber o que falta na sua casa, mas o que falta na minha casa eu devo saber. Eu devo saber. Então é um momento de pararmos, né, e analisarmos. Então esse momento, para nós que servimos a Cristo, deve ser um momento de crescimento e fortalecimento. Deve ser um momento onde nós devemos estar buscando a família, né, nos fortalecendo mais em Cristo. Então, para que possamos ficar mais fortes, porque Deus tem um propósito em tudo. E eu acredito que é isso que o Senhor quer, que nós venhamos nos fortalecer. Então, como eu falei, devemos estar analisando a nossa vida, em especial a nossa casa. Não só a minha vida, mas o meu relacionamento com a minha família, com meu esposo, com meus filhos, a vida espiritual deles, enfim, a nossa casa. Esse momento é um momento especial para nós estarmos analisando isso aí. Aí eu fiz a pergunta, o que falta na minha casa? Aí eu pergunto, o que falta na sua casa? Né? Como Deus quer que seja a minha casa? A pergunta principal, na verdade, é essa. Como é que Deus quer que a minha casa seja? Como eu posso edificar a minha casa na presença de Deus? E aí, amados, eu analisando, estudando a palavra, analisando, e fiz uma comparação com relação à nossa casa mesmo. A nossa casa, às vezes, ela precisa de uma reforma. É uma fechadura de uma porta, trocar, é uma torneira, é uma pintura que precisa fazer. Então, a nossa vida espiritual também não é diferente. Tem situações que a nossa casa ela não precisa somente de uma reforma, ela precisa vir ao chão e ser reconstruída. Então, nós temos que observar o que está precisando na nossa casa, o que precisa ser feito na nossa casa. E o Salmo 127, o capítulo 1, a parte B, diz assim: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. E eu faço um desafio a você, chamar o Senhor para construir a sua casa. Senhor, vem e constrói a minha casa. Convidar o Senhor para ser o construtor da sua família, o construtor da sua casa. A casa, para ela ser completa, né, ela precisa estar dentro da vontade de Deus. E a Bíblia diz em Romanos 12, capítulo 2, a parte B, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aí você pode estar falando assim, mas eu sei, pastor, esse versículo eu conheço desde quando aceitei Jesus, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas como eu vou saber qual é essa vontade, o que é que Deus quer para a minha família? É isso que a gente vai ver aqui agora, tá ok? Então, Deus quer que a nossa casa seja um lugar firmado na rocha, primeira coisa. Primeiro passo, primeiro item, é que a nossa casa seja firmada na rocha. Essa é uma vontade de Deus, né? A nossa casa seja firmada na rocha. E essa rocha é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Então, amados, é o seguinte. A fundação de uma casa é uma das partes mais essenciais de uma casa, porque ela suporta todo o carregamento da estrutura. Ela mantém toda aquela estrutura fixa e nivelada no solo. É uma parte muito importante, né? E na construção de uma casa, existe um sistema estrutural que nós, quem sabe um pouquinho, conhece um pouquinho de construção, não precisa ser engenheiro para saber disso, que toda casa tem que ter essa estrutura, que é uma viga, as colunas, a viga baldrame e mais aquela base, né? Então, isso aí é a estrutura de uma casa, é uma fundação, que é a base, fundação, que faz parte dessa estrutura. A nossa vida espiritual também. Então, tem que ter essa estrutura firmada na rocha, lá na rocha que é Cristo Jesus. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 20 e 22, diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo
Cristo Jesus, a pedra angular, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Nós devemos estar edificados no fundamento dos apóstolos. Então, essa base, né, que nós devemos estar edificada na nossa casa, é Cristo, é a rocha. Em Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 25, o próprio Jesus, ele fala, ele diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Quem é essa rocha que eu falei? Jesus. Nós temos que estar alicerçados na rocha que é Cristo. Ah, mas eu tenho outro Cristo na minha vida. Amém. Graças a Deus. Aqui eu estou apenas pontuando, estou indo no primeiro ponto, né? Que não pode faltar na minha casa, que é Cristo. Nós temos que estar firmados na rocha que é Cristo. Primeiro ponto. Então, amados, um detalhe importante é que muitas pessoas, na construção de uma casa, eles não dão importância a essa parte, a estrutura, a fundação, o alicerce, a base. Muitas pessoas não dão, porque não é uma coisa que é vista, fica coberta. Só que essa é a parte mais importante, porque, como eu falei no começo, é essa parte aí que aguenta, que suporta todo o carregamento, todo o peso, todo embarque que vem o vento, vem a chuva, né, como diz lá no versículo, vem ventos fortes soprando sobre a casa, e o que faz essa casa não cair é toda essa estrutura firmada na rocha. E assim somos nós. O que vai fazer com que a gente não caia é o fato de nós estarmos firmados realmente na rocha. E não é estar na igreja, Tati, né? Não é o fato de eu estar indo para a igreja todo dia, toda hora, tá indo nos cultos de domingo, que diz que eu estou firmado na rocha. Né? Nós temos que estar analisando, eu realmente estou firmada na rocha? Essa é a pergunta. Uma outra coisa, queridos, que ainda nesse item eu quero falar, é a questão de mantermos essa estrutura intacta. Porque essa estrutura, ela tem que estar protegida. Né? Essa base tem que estar protegida, porque senão toda a casa ela entra em colapso. A família entra em colapso se não estiver protegida. Eu assisti um videozinho, eu acredito que talvez algumas pessoas tenham assistido, de um edifício de acho que mais de 10 andares, e sabe que uma coluna liga um apartamento ao outro, né? Vem lá desde baixo a estrutura, e tinha 2 homens num vídeo que eu recebi, eles eles estavam cortando uma coluna que ficava na varanda de um apartamento. Por quê? Porque eles queriam melhorar a visão. Eles estavam na varanda e queriam melhorar a visão do apartamento deles. Então, eles, sem conhecimento, estavam cortando essa coluna que liga todo o edifício, que faz parte dessa estrutura, desse sistema estrutural que eu falei. Olha o perigo. Olha a gravidade, né, que cortando ali deixa toda a estrutura em risco, né, de vir ao chão. E nós temos que ter esse cuidado para que ninguém roube isso de nós. Que ninguém venha e tire isso de nós. Né? Cristo tem que estar em nós temos que estar firmados nele. E nada pode vir... nós não devemos deixar nada que venha roubar isso de nós. Porque senão, toda a nossa família entra em colapso. Porque quando eu sofro, a minha família sofre. Né? Se o meu marido está sofrendo na vida espiritual dele, está na baixa, eu sofro, meus filhos vão sofrer, se é meus filhos, toda a família é atingida. Então, todos têm que ter esse cuidado de estar firmado na rocha. O segundo item é Deus quer que na nossa casa tenha proteção. Deus quer que na nossa casa tenha proteção. A proteção aqui ela é simbolizada pelas paredes de uma casa. A parede de uma casa, ela serve para vedar, para proteger, dar abrigo, dar seguranças que estão morando na casa, né? Ela serve também como isolamento térmico, ela serve para proteger das chuvas e dos raios solares. Então, é proteção. Na vida espiritual, na nossa vida espiritual, não é diferente. É necessário também que tenhamos uma parede de proteção. E essa proteção cabe a cada membro da família. Essa proteção não é só o do pai, não é só a mãe.
a proteção cabe a todos. Cada um tem uma contribuição, tem o seu papel nesse item aqui. Deus espera que cada um cumpra com esse papel. Então, o servir o servir um ao outro, é o orar um pelo outro, é cuidar um do outro, ajudar um ao outro. Esse é a proteção. Está um preocupado com o outro, né? Uma casa, ela é unida pelos laços do amor e a devoção a Deus, ela pode até ser confrontada, mas ela, com certeza, ela vai ter mais dificuldade para ser derrotada. E dificilmente isso vai acontecer. A vitória, ela vai vir. Quando a família é unida, quando a família se cuida, a família se protege, dificilmente ela vai ser destruída. Lá no livro de Neemias, no capítulo 4, versículo 14, a parte B do versículo 14, diz assim, algo bem interessante. Quando Neemias, ele foi para reconstruir o muro de Jerusalém, olha o que ele fala nesse versículo. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pela vossa mulher e a vossa casa. Olha o interessante. Pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Nesse contexto aqui, ele estava construindo o muro e cada família ficou responsável para construir o muro que ficava próximo à sua casa. Cada um teve o seu papel ali de proteger a sua família, porque quando ele estava reconstruindo o muro, ele estava protegendo a cidade e protegendo também a família. Então, cada um ficou responsável, cada um teve o seu papel ali e cumpriu, né? Então, eles estavam reconstruindo o que havia sido destruído. Aí eu pergunto, o que foi destruído na sua família? O que precisa ser reconstruído na sua família? Se vocês se unirem, vai ficar mais fácil. Se vocês se unirem, não só vai ficar mais fácil, vocês vão conseguir. Porque o Senhor, ele se alegra de ver a família unida. O Senhor se alegra de ver a família ajudando um ao outro. E a Bíblia diz em Mateus, capítulo 12, versículo 25, que todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então, se tiver irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai, sogra contra nora, ou a família onde tem desunião, onde as pessoas não estão unidas num só propósito, não estão procurando entender e compreender e ajudar um ao outro, ela vai ser arruinada. Ela vai ser derrotada, porque o inimigo o papel dele já é esse, destruir a família. Então ele não está encontrando uma brecha, ele está encontrando as portas abertas para ele entrar e fazer o que ele quer. Então a gente tem que se proteger, né? Quando eu falo assim, proteger, ser unido, eu não estou dizendo para ser cúmplice do erro. Claro que numa família sempre tem aquele que faz coisas erradas. Não é o fato da pessoa estar fazendo as coisas erradas que eu vou excluir, que eu vou deixar... Não, eu vou dizer, olha, eu vou confrontar, eu como família. Não na frente dos outros. Eu vou dizer, você está errado. Eu não concordo com isso. Isso que você está fazendo, a forma que você está se comportando, essa sua atitude está errada. Mas eu estou aqui contigo. O que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar para você melhorar. Eu te amo. Tem gente que tem dificuldade de dizer eu te amo, mas tem uma forma de você dizer eu te amo nas suas ações. Então, chegar junto e dizer assim, não concordo, você precisa mudar nisso aqui, mas eu sou teu irmão, eu sou teu pai, eu sou tua sogra, eu sou teu sogro, eu estou aqui contigo. Vamos, eu quero te ajudar. É isso que eu estou falando, tá? Até porque, amados, a questão de sermos irmãos, né? Eu não escolho meu irmão, não escolhi meus irmãos. Foi o Senhor que escolheu. Os meus filhos, foi o Senhor que me deu, foi presente de Deus. Então, eu não tive essa oportunidade. Você tem a oportunidade de escolher o seu esposo, né? O esposo escolher a sua esposa, escolher a sogra, escolher o sogro, né? Mas os filhos, os irmãos, o pai e a mãe, foi o Senhor. Foi o Senhor que escolheu. Então, tem um propósito nisso. Às vezes, Deus quer trabalhar a minha vida. Não é a vida do meu irmão. Ah, meu irmão é todo errado.
Não, vou fazer ele mudar. Não é isso. Deus quer trabalhar em mim. Cadê o amor que está em mim? Que eu falo da palavra, eu conheço a palavra, mas eu tenho que viver esse amor. Então eu preciso praticar isso. O Senhor espera de mim, né? E eu tenho que orar pelo meu irmão, eu tenho que cuidar, porque as pessoas lá fora, elas já difamam. As pessoas lá fora, elas já jogam pedra. Então, se em casa, que é o lugar que a pessoa deve se sentir melhor, onde ela deve sentir protegida, amada, se ela não se sente assim, lá na rua ela não vai se sentir. Porque lá na rua as pessoas não têm pena, não, elas jogam mesmo, é pesado. Então a família, por mais que você não concorde com o seu familiar, você não tem que estar difamando. Você não tem que estar falando, a mulher não tem que estar falando do esposo para os outros, falando que eu digo, falando mal, tá? Elogiar pode, não pode estar falando mal, tá? Vai orar, fala para o Senhor, para Deus você pode falar. Ai, Deus, Senhor, ele é assim, ele é assado, ele faz isso, faz aquilo, não concordo, eu tô com raiva. Para Deus você pode falar. Mas para as outras pessoas não, porque você está fazendo com que a sua família fique fragilizada. Você está tornando, está desprotegendo a sua família quando você faz isso. A família, ela precisa estar protegida por essa parede do amor, da harmonia, da compreensão e do cuidado. Porque quando a adversidade chegar na nossa casa, se existir essa parede, ela não vai tirar vantagem sobre a nossa família. Agora, se não tiver essa parede de proteção, a adversidade vem. A adversidade sempre chega na nossa casa. Mais cedo ou mais tarde, a adversidade chega. Se a família não estiver protegida, ela com certeza vai tirar vantagem. E nós que conhecemos a palavra de Deus, nós temos que ter esse cuidado. Então, amados, é esse o segundo ponto que não pode faltar na minha casa e na sua casa. Ok? Agora, vamos para o terceiro ponto. Que não pode faltar na minha casa e na sua é a presença de Deus. Toda casa, ela tem a cobertura, né? Toda casa ela tem que ter a cobertura, o telhado, o teto. Na nossa vida espiritual também é assim. Nós temos que ter a cobertura do Senhor, né? E a cobertura, ela serve para proteger também da chuva, do sol e da conforto, né? E da sombra, para que possamos descansar. Com a presença do Senhor na nossa família, nós podemos descansar. Nós temos paz, nós temos conforto. E Deus espera isso de nós. Mas como que eu faço isso? Como que eu faço que o Senhor esteja presente no meu lar, o Senhor esteja presente na minha família? Em Salmo 91, versículo 1, diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descansará. Quer dizer que nós vamos ter descanso. Se o Senhor estiver na nossa casa, nós teremos descanso. Nós teremos paz. Quantos lares estão precisando de paz agora? Quantos lares? Eu não sei como está a sua casa, como está a sua família, o que está precisando, mas você aí sabe. Você aí sabe. Então, está precisando de paz? Chame o Senhor. Busque a presença do Senhor para a sua casa. A presença do Senhor, ela deve ser a cobertura da família. Essa cobertura espiritual, ela nos protege das investidas do maligno. Que o maligno, ele está para destruir a minha, você, mas com o Senhor na nossa casa, na nossa família, ele não tem vez. Verdade. Quando o Senhor está conosco, o inimigo não tem como nos destruir. Agora, se o Senhor não estiver conosco, nós nos tornamos frágeis. Nós nos tornamos vulneráveis. E aí é onde ele vai entrar e querer fazer a festa na nossa casa. E a palavra de Deus, amados, tá cheio de exemplos na palavra de Deus de como Deus, a presença de Deus fez toda a diferença na vida dos seus servos, né? E um exemplo muito importante, muito conhecido também, é a vida de Moisés. Você pode me acompanhar aí no livro de Êxodo, capítulo 33. Pode estar lendo depois todo o capítulo, mas eu vou ler apenas aqui alguns versículos. Versículo 1 ao 3, que diz assim: o Senhor Deus disse a Moisés: saiam deste lugar, você e o povo que você tirou do Egito,
e vão para a terra que eu jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e aos seus descendentes. Eu mandarei um anjo para guiar você, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Vocês irão para uma terra boa e rica, porém eu não irei, pois vocês são um povo teimoso, rebelde, desobediente, e eu os poderia destruir no caminho. Olha o que é que Deus diz aqui. Deus está querendo cumprir uma promessa, porque ele vela pela sua palavra, né? E ele vai cumprir, porque ele prometeu, ele vai cumprir. Só que chega um momento que ele fala para Moisés que ia dar vitória para eles. Eles iam conquistar todas essas terras. Deus falou que ia um anjo com ele e eles iam conquistar. Mas o Senhor iria estar com ele. Porque ele não ia suportar ver a teimosia, a desobediência daquele povo. Ele iria consumir aquele povo. E aquele povo, queridos, era o povo de Deus. Aquele povo era eu e você, representado lá atrás pelo povo de Israel. Tá entendendo? Ah, mas eu sou cristão, eu estou na igreja. Deus está comigo. Será que está? Né? Será que está? Olha aqui, esse povo também aqui era o povo de Deus. Moisés, ele fez questão de dizer bem assim, o teu povo. E Deus referia-se ao povo, quando Deus falou para Moisés, falou, o povo que você tirou do Egito. Deus não falava nem o meu povo, falou o povo que você tirou do Egito. Aí Moisés, o teu povo. Moisés fez questão de frisar para Deus, o teu povo, Senhor. Aí, mas Moisés, ele intercede pelo povo. Moisés meio que entra assim, digamos, num desespero, né? Moisés era tão manso, mas eu acredito que nesse momento Moisés ficou, lá no versículo 15 e 16, Moisés responde a Deus. Ele diz bem assim, se não fores com o teu povo, ele repete a palavra teu povo, se não fores com o teu povo, não faça sair deste lugar. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. Gente, é a presença de Deus que faz a diferença na nossa vida. É a presença de Deus que diz que eu sou diferente do pessoal do mundo, ou seja, aqueles que não têm a Deus. Então eu preciso ver, existe essa presença na minha vida, na minha casa? Deus está presente na minha casa? Porque aqui nesse versículo, esses 2 versículos, Moisés, ele fala, não, em outras palavras, né? Ele diz assim, mais ou menos assim, Senhor, se tu não estiver conosco, nós não vamos conseguir o nosso objetivo. Mesmo Deus dizendo assim, vocês vão, eu vou dar vitória, vou mandar um anjo, vocês vão conquistar a terra tal. Moisés diz, epa, não, Senhor. Não, nós queremos o Senhor conosco. Mas eu vou mandar um anjo. Mãe, eu quero o Senhor. Eu não quero só a vitória. Moisés, tá em outras palavras, ele estava dizendo, eu não quero só as bênçãos, eu quero a tua presença, Senhor. Porque é a tua presença que nos faz diferente. Não são as coisas que eu tenho. Não são as terras que eu conquisto, não é a minha casa bonita, não é o meu carro bonito, não. É a tua presença na minha vida que faz diferença. Era isso que Moisés estava dizendo. Que seria inútil, né? Tentar qualquer coisa se Deus não estivesse com ele. É inútil termos qualquer coisa, amados. Conquistar qualquer coisa se o Senhor não estiver conosco. O mais importante é a presença de Deus na nossa vida, na nossa casa, na vida dos nossos. No versículo 17, Deus responde a Moisés. Depois de uma intercessão dessa, né? Aí Deus responde. Deus diz assim para Moisés, vou atender o seu pedido, porque conheço você bem. E você conseguiu a minha aprovação. Ai, gente, maravilhoso, né? Aí eu faço um desafio para você fazer como Moisés fez. Faça um clamor a Deus. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, eu preciso da tua presença. A minha casa precisa da tua presença. Chegue aqui. Tem momentos, irmãos, que é difícil mesmo. Tem momento que parece assim que a coisa vai desandar. Corre para o banheiro, corre para debaixo do chuveiro. E liga o chuveiro e chora debaixo do chuveiro. Senhor, chegue aqui. Senhor, não saia de mim a tua presença, não saia da minha casa, não saia
da mente dos meus filhos, do meu marido. Senhor, que seremos nós sem a tua presença? Verdade. Não, É verdade. não é isso? Então, é isso que o Senhor espera de mim e de você, que nós venhamos reconhecer que sem Deus nós não vamos conseguir, que sem Deus não vale a pena. Não vale a pena nós termos as nossas conquistas se nós não tivermos Deus na nossa vida, né? Então, se Deus estiver comigo, se Deus estiver com você, não importa o tipo de luta ou provações que nós iremos passar, enfrentar. Sempre nós vamos achar descanso e confiança nele. Se a presença de Deus estiver na minha vida, estiver na minha casa, no meu lar, as lutas vêm, porque vai ter luta, vai ter momento de luta, de provações. Mas eu vou estar descansada, eu vou estar em paz. Porque eu sei que o Senhor está comigo e eu sei que no tempo certo Ele vai se levantar em meu favor. Claro que o levantar de Deus, o agir de Deus, nem sempre vai do meu jeito, do seu jeito. É aquilo que eu quero. Nem sempre é. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A minha, não sei como é que é a minha vontade. Às vezes, os meus sonhos, as minhas vontades, batem com os sonhos, com as vontades de Deus. Mas, às vezes, não. Então, precisamos entender isso, né? E o quarto item, amados, que eu vou falar, o que não pode faltar na nossa casa, é a fé. Eu falei da presença de Deus, mas como a presença de Deus vem para a minha casa, para a minha vida, se eu não tiver fé? Então, temos que ter fé. A nossa família, a nossa casa tem que ter fé. E na nossa casa não pode faltar água, não é isso? Imagina uma casa sem água, como você vai tomar água? Você precisa tomar água toda hora, todo dia e toda hora, quase, né? E nós não podemos ficar sem água. Assim é a fé. Nós temos que ter fé. No livro de João, capítulo 7, versículo 38, o próprio Jesus, ele diz assim, o próprio Jesus fala, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em mim, precisamos crer no Senhor, né? Precisamos crer. Então, como não pode haver essa falta de água, também não pode haver a falta de fé. Sabe por que não pode haver a falta de fé na nossa vida? Porque essa fé é que faz fluir a presença de Deus. Temos que ter fé. Ah, mas eu acho que não tenho fé. Peça a Deus. Senhor, eu acho que eu estou ficando sem fé. A minha fé está do tamanho de um grão de mostarda. Você tem. Pequenininha, mas tem. Peça ao Senhor para aumentar. Senhor, aumenta a minha fé. Coloque essa fé em prática. Precisa, às vezes, colocar a fé em prática. Nós somos muito bons em dizer para as pessoas, vai dar tudo certo, né? O Senhor é contigo, você vai vencer, tenha fé. Aí quando chega a nossa vez de ter fé, aí a coisa pega. É aí onde nós devemos colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida e a gente acha que só serve para o outro, né? A nossa fé ela é grande para o outro, para as coisas que vão acontecer na vida do outro. Aí quando chega a nossa vez, cadê a fé? Temos que pedir fé ao Senhor, e Ele dá. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, todo mundo sabe desse versículo, mas vamos só trazer a memória, né? Diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Precisamos o quê? Buscar a Deus e buscar com fé, né? Como que eu vou chamar aquilo que eu falei no começo? Chamar a presença de Deus para minha casa se eu não tenho fé. Eu tenho que buscar. Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, chega aqui, Senhor, me ajuda. Senhor, reconhecer, né, meus pecados, minhas falhas, pedir perdão e dizer, Senhor, chega aqui com socorro. E isso, amados, é diário. Isso eu não vou fazer hoje Não, isso é diário. Nós temos que estar analisando e pedindo, clamando ao Senhor sempre, porque nós necessitamos disso sempre. Verdade. A família, ela precisa, primeira coisa, ter fé, colocar Deus no centro do seu lar, precisa estar unida em um só propósito diante de Deus. Qual é o propósito da sua família? É a família em um só propósito diante de Deus. Ela precisa aceitar o agir de Deus. Aquilo que eu falei, que a vontade de Deus nem sempre é a minha vontade.
Então, o agir de Deus é o melhor para mim. Eu tenho que aceitar isso. E a família também, ela precisa declarar total dependência da vontade de Deus. Eita, esse é forte, né? Eu preciso saber que eu dependo da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para minha vida? Tem gente que impõe, né? Senhor, eu quero que seja assim, eu quero que aconteça isso, tal. Não. Essa é a vontade de Deus. É muito difícil, amados, fazer isso, mas é o que nós temos que fazer. Só para abrir um parênteses, eu não sei, já estou perto de encerrar, Tati, eu não sei quantos minutos está faltando aí. Mas Pode falar. Quantos? Tá. Vou só citar um exemplo que eu tentar ser bem rápida. Que eu conto para os jovens, e eles riem, né? Que quando eu comecei a namorar o meu esposo, que nós já temos 27 anos de casado, para a glória de Deus, eu queria muito casar com ele. Só que eu fiz uma oração muito difícil. Eu lembro que eu ia para o meu trabalho, eu morava na cidade do interior, que eu passava do lado da igreja que eu me congregava. E a porta estava aberta, e eu entrei, e eu dobrei o meu joelho e eu disse, eu era nova na fé, eu tinha meses que eu tinha aceitado a Jesus. Eu disse, Senhor, eu quero muito, Senhor, casar com ele, eu quero muito ele. Mas, Senhor, faz a tua vontade, porque eu não sei quem é ele. E o Senhor sabe. Eu não sei se ele é o melhor para mim. Eu disse assim, Senhor, mas assim, eu quero muito. Se o Senhor quiser me dar, eu quero. Mas faça a tua vontade. Gente, é difícil, porque é tipo assim, agarrar aquela coisa e dizer assim, olha assim, eu quero. Mais ou menos isso que a gente quer fazer. Mas eu lembro que eu fiz isso mas de coração bem aberto com o Senhor. Querendo muito, mas sabendo que se ele fizesse a coisa acontecer ao contrário, eu iria entender que não era o melhor para mim. Para a glória de Deus, meu marido não é perfeito, como eu também não sou, mas o Senhor tem nos ajudado até aqui, temos 27 anos de casado. O último item já para encerrar, tá? E dê tempo para você salvar, Tati. Na nossa casa não pode faltar a Bíblia. Na nossa casa não pode faltar a palavra de Deus, que ela é simbolizada como a luz. No Salmo 119, versículo 105, diz assim, o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Né? Então, a Bíblia, ela é para ser lida, estudada, vivida a cada dia por todos da família, não é só pelo pai, só pela mãe, por todos, as crianças, os jovens, adolescentes, todos. Né? Então, amados, não adianta eu conhecer a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, dizer até os versículos memorizados, se eu não coloco em prática, quando chega a situação na minha vida, eu vou agir de forma diferente. Eu tomo conhecimento da palavra para exatamente praticá-la no meu dia a dia. E viver a palavra de Deus é andar na contramão do mundo. Lá em Lucas, versículo, para você ter uma ideia, vou citar um versículo aqui, Lucas 6:29, que diz assim, se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não impeça de tirar a túnica. É ou não é andar na contramão do mundo? Porque o mundo diz assim, se alguém te der um tapa, dê outro. Se alguém te roubar, tirar a capa, vai lá, arranca a roupa, tira o sapato. Não é assim? Falou mal de você, fala também. É esse o ensinamento que o mundo nos passa o tempo todo. Mas a palavra de Deus é o contrário. Deu um tapa, deu outro lado. É fácil, irmão, fazer assim? Não é, mas nós só vamos ser diferentes se nós agirmos diferente. E o agir diferente é agir conforme o que a Bíblia nos manda. Então, toda família, ela tem que ter a palavra de Deus na sua casa, na vida de cada um. E o ter a palavra de Deus não é só ler, não é só estudar, é colocá-la em prática. Viver, é o viver todo dia. Né? E quando a gente age de uma forma que não é o que está na palavra, a gente tem que, Senhor, tem que reconhecer. Eu fiz como... Eu tenho conhecimento da tua palavra e fiz errado. Me perdoa. Que tipo de cristão eu sou? Que tipo de... eu sou rotulo, né? Que eu sou cristão, mas não estou vivendo. Então, amados, vem a pergunta. O que falta na sua casa? Já estou finalizando e eu volto à pergunta. O que falta na sua casa? Para vocês viverem, para nós vivermos segundo a vontade de Deus. O que é que está faltando? Eu falei aqui 5 itens.
Não importa se a sua casa é grande, se a sua casa é pequena, se a sua casa é bonita, se a sua casa é feia, alguns consideram feia, se a sua casa é de madeira, de alvenaria. Não importa. Deus quer que tenha esses 5 itens na sua casa, na sua família. O que faz toda a diferença na sua casa, amados, é a sua casa ser firmada na rocha, só para trazer a memória. A sua casa ser firmada na rocha, na sua casa, cada um da família fazer o seu papel, na sua casa, ter a presença do Senhor, ela habitar constantemente na vida de cada um, e se na sua casa flui o rio do Espírito e a luz da palavra de Deus. Isso faz toda a diferença na sua casa. Então, foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer para vocês, e para mim também, tá? Porque primeiro o Senhor trabalha aqui, e a gente é confrontado, mas é isso, tá, Tati, que o Senhor colocou no meu coração. Eu espero que Deus tenha falado no coração de vocês, de alguém aí, eu acredito que alguém precisava ouvir alguma, né, alguma coisa que eu tenho certeza que o Senhor falou. Claro que a gente não vai ter essa resposta, porque as pessoas não vão procurar e dizer, claro, não quero saber da vida de vocês. Mas o que eu espero de coração é que realmente o Senhor tenha falado e Ele, a partir de hoje, mude na sua casa, haja uma mudança para melhor. Que venhamos praticar verdadeiramente a palavra de Deus, viver na sua presença. Eu não tenho dúvida que ele falou. Se der tempo, eu oro, senão você ora em Eu certo. não tenho dúvida que ele falou, com certeza. Deus é o Senhor, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o que a gente precisa ouvir. E esse resgate, tudo que você falou, é necessário todo dia. Todo dia a gente tem que pensar sobre essas questões que você falou e nos desafiar e nos perguntar como nós estamos vivendo. Muito bom. Pode orar, pastora. Amém. Quantos minutos nós Qualquer temos? coisa eu encerro, mas já pode orar. Ok. Vamos orar, vamos interceder. Tati, você me ajuda em oração. Vocês que estão em casa, por favor, feche os olhos e interceda pelas famílias. Não está sendo fácil para muitas famílias nesse momento, né? Não, ao longo do tempo não tem sido fácil. E agora, na quarentena, todo mundo junto e misturado, mais ainda, vamos estar orando que o Senhor venha reinar na vida de cada um. Senhor, nós te louvamos, meu Pai. Nós te agradecemos porque Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Tu que criou os céus e a terra, Tu que fez todas as coisas, Senhor. Nós te chamamos, Pai, para a nossa casa. Nós te chamamos, Senhor, para que venha ser o construtor da nossa família. Tu nos ajude, Senhor, a consertar aquilo que tem que ser consertado, aquilo que cabe a mim, a cada um da minha família. Que o Senhor venha nos ajudar. Meu Deus, tem momentos que é tão difícil, mas, Senhor, nós clamamos a Ti, não saia de nós a Tua presença. Senhor, permaneça conosco. Nós não vamos conseguir os nossos objetivos, Senhor, de alcançar, meu Deus, aquilo que Tu queres, se o Senhor não estiver conosco. Pai, nos ajuda. Pai, nós precisamos de Ti todos os momentos de nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, fica conosco. Eu faço um pedido especial, meu Senhor, a cada um, Senhor Jesus, que está nas suas casas aí, Pai, passando por dificuldade. Eu não sei quem é nesse momento que precisa de um socorro Teu, mas, Senhor, Tu sabes. Entra nesta casa agora, Pai, e seja repreendido toda investida maligna, toda a fúria de Satanás, Senhor Jesus, que está dentro desse lar, tentando destruir, meu Deus, as famílias, tentando destruir as crianças, os jovens, adolescentes, os casais, tentando, Senhor Jesus, causar esse mal à família. Deus, Tu és...